Você consegue apontar lado a lado as faltas e dizer quem perde mais? É que o Atlético tem se virado bem sem o Daverson na Copa do Brasil. Sim. Né? Agora, o Flamengo perde 3 jogadores sensacionais. Titulares. Eu não sei qual é que o elenco do Flamengo é incomparável, né? Tá engasgado. Bebe uma água aí, Pascoal, para desengasgar, que esse incomparável Porque nem saiu, hein? o Felipe Luiz disse que o time o elenco é enxuto. Faz assim. Fala de novo, fala. Incomparável! Felipe Luiz não concorda com isso, O não. elenco do Flamengo é incomparável. Eu quis limitar um pouquinho para dar uma moralzinha para vocês não quiseram. É incomparável! Esses Então três é saem. favorito o Flamengo? Claro, na minha opinião, no primeiro jogo, o favorito no primeiro é o Flamengo. jogo, quem joga em casa a primeira partida Mas faz não o é resultado. incomparável. Então é favorito para ganhar a Copa do Brasil para você? Ozinho, o primeiro jogo determina o que vai acontecer entre os dois. E o primeiro jogo é em casa. Incomparável, e como o Flamengo, é incomparável. O Flamengo pode até não ganhar o jogo, mas o elenco do Flamengo é incomparável diante dos outros. E o futebol do Flamengo? Ainda não fluiu, mas e também não fluía com o técnico Galo? anterior. O do Atlético está aparecendo melhor. O do Atlético está fluindo melhor. O Daverson faz falta. Ai, meu Deus do céu. Mas eu acho que o time do Flamengo, em casa, jogando... não vai jogar... Não vai jogar Eric Pulgar, não vai jogar Bruno Henrique. 2 suspensos e a probabilidade é que Aí também vai não o jogue o Plata Dela e o Alcaraz, Cruz é isso? lesionado. Então, não sei como é que o Felipe vai montar o time, né? Ele tem o Michael, se ele quiser colocar na ponta esquerda como opção ao Bruno Henrique, vou colocar o Gabriel na frente, a expectativa é essa. Então, assim, existem possibilidades ali. Não sei se ele coloca mais um volante. Poupado, não foi poupado recentemente? O Gabriel foi poupado. E muita gente questionou, mas o Bruno Henrique tá jogando e tem final. O Bruno Henrique tá suspenso da final, por isso que ele jogou o último jogo. Então, não teria o que fazer. Você vê como é que sobram os jogadores. 3 desfalques desse tamanho... E ainda sobram jogadores do Flamengo. Não, mas por isso que o Flamengo é enxuto. Hã? O técnico não falou isso? isso? O Felipe deu uma declaração recente dizendo que o elenco do Flamengo, na visão dele, é um elenco enxuto. Acho que ele está se referindo já com as ausências que ele pegou, né? Ele não tem Cebolinha, ele não tem Pedro, ele não tem Luiz Araújo, ele não tem muitos jogadores à disposição para trabalhar que fazem o que tem na mão dele, não ser esse elenco todo que o Pascoal coloca. Ó, os nomes, presta atenção no que a senhora falou. Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Sim. Certo? Não tem igual. Só nessa rodada, o Pedro e o pode Vinha, ser... muito bem lembrado. E o Matias Vinha. O 4. Não tem 3 que estão 2, mais um lesionado, que é o De La Cruz. E mais dois suspensos, que é o Eric e o Bruno Henrique. O Eric Pulgar e o Bruno Henrique. Olha, são 7 desfalques. Sim. Escala o time do Flamengo com 7 desfalques, você vê o time do Flamengo que joga. Escala. Não, os 11 sim, eu acho que ele fala... Não é melhor do que o do Atlético. Para mim é muito melhor. O 11 do Flamengo não é melhor do que o Atlético? Para mim o 11 melhor do... jogando... Não, os que está jogando agora, os 11 aí, se botar o Plata e o Alcaraz, acabaram de chegar, ainda não renderam. Eu não vejo esses caras já num patamar de colocar eles como incomparável, como o Pascoal bota. Uma coisa é ser bom jogador, outra coisa é estar sobrando. Eles estão jogando melhor do que o Gustavo Scarpa, do que o Paulinho, do que o Hulk. Mas o Paulinho e o Hulk já estão há mais tempo lá, O Daverson chegou agora também, está jogando um bolão. Para decisão tá taco a taco. Com os desfalques, o Flamengo perdeu força. A força do Flamengo é que vai jogar em casa, com a sua torcida, tem que fazer jus ao mando de campo, mas essa pressão, às vezes, joga contra. Você tem a obrigação de ter que ganhar o jogo dentro de casa para levar uma vantagem. Isso. Não é fácil. O time do Atlético está jogando no Flamengo. Joga esse momento. O Atlético está na final da Libertadores, isso dá uma leveza, dá uma confiança. Fica diferente para jogar. O Flamengo saiu de todas. Inclusive ficou mais distante do título brasileiro. Estava ganhando do Internacional. Se vence o jogo do Inter, né, dá aquela coisa, ganhou fora de casa. Estava ganhando até o finalzinho, empatou de novo. Né, perde a chance de somar 3 pontos. Então, o momento do Atlético dá uma tranquilidade para ir para o jogo. Olha, a obrigação é do Flamengo. Isso conta numa decisão. O Flamengo em casa tem a obrigação de ganhar o jogo.
tem que se tornar o favorito do jogo, mas os desfalques pesa, Pascoal. Peraí. Você já colocar que o Alcaraz e o Plata já são jogadores que não fazem falta o Bruno Henrique, não faz falta o Pedro, não faz falta o Cebolinha. Para você ver o tamanho do elenco do Flamengo, o tamanho da qualidade do Flamengo. Se esses 7 titulares, você monta um baita time. 8 porque a gente não está contando aí o Carlinhos, que já jogou a Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu. Mas o Carlinhos... Não, mas não dá para jogar esses 8 como titulares, né? Hoje a gente vai jogar com o Cebolinha, hoje a gente vai jogar com o Luiz Araújo, ou vai jogar com não sei quem, porque a gente fala assim, faltam 8 titulares? Não. Não, 8 titulares não. Mas é porque eu acho que é assim, Mauro, o Cebolinha era titular, o substituto era o Bruno Henrique. Não tem nenhum dos dois, você vai ter que ir para a terceira via. O terceira via, quem é a terceira via? Michael. Michael, é ruim. É ruim. Deixa eu só falar uma coisa. Vamos pensar, esses caras já estavam fora. Ninguém está falando que é ruim, mas não é melhor do que o do Atlético. Pois é, esses caras já estavam fora há algum tempo, a não ser o Bruno Henrique, que estava jogando e não vai estar. Os destaques de agora são Pulgar, Bruno Henrique e Dela Cruz. Para o Pulgar, o Galo tem um desfalque também, que é o Vera, que já jogou. E está jogando demais, vai fazer falta. Então não empatou. Pode jogar porque sai o Vera, jogou no Corinthians. Para o Bruno Henrique, ele não tem o Daverson, que também está jogando demais lá. Então, compensou. Ficou De La Cruz. Só que o Galo... Aí o De La Cruz. Pensando nesses 3. Que tá, fazendo um comparativo, 3. beleza. Aí o Daverson, não estou falando quem é melhor, quem é pior, mas Pulgar e Vera estão jogando bem ali. O Vera está fechando ali e o Pulgar fecha ali. Lá não tem o Davidson, que faz gol, e o Bruno Henrique, que é um atacante perigoso. Então, fiquei com o De La Cruz, entendeu? Já não está 3-1, como eu estava vendo, tá? Para mim, já está um cara só. E tem um agravante para o Flamengo. É que aí eu não sei como é que ele está, depois de 2 meses. O Zaratio vai estar à disposição. E o Bernard também. O Davidson entrou e deu certo quando o Bernard machucou. Eu acho que está mais para ele colocar o Zaratio. Ao invés de jogar com Arana e... Como é que chama o outro menino? E Rubens. Ele ali do lado colocar o Zaratio. Agora, vamos ver. O Zaratio aguenta 90 minutos? Como é que é? Mas é um baita jogador. É um baita jogador. Então, assim, tá voltando de lesão e o Bernard também. Mas são 2 opções à disposição. Sim. Mas perde também, para o esquema do Milito, 2 caras muito bons. O Davis, que estava dando certo, e o Alan Franco ao lado do Vera. A gente viu como é que foi o jogo lá, o que eles jogaram na última partida aí. E contra o River Plate na Argentina. Então. Vai no bolão. Só que o jogo é no Maracanã. É o jogo, assim, eu sempre acho isso, como quando tem 2 jogos. Falei isso nas semifinais e quarta, seja o que for, com 2 jogos. Você tem que fazer a lição de casa. Né? Por acaso, coincidiu do Cruzeiro não fazer a lição de casa aqui, mas foi lá e ganhou do Lanús. Mas aí mas é exceção, estávamos falando, né? Exceção, e um time mais fraco que está lá embaixo da tabela da Argentina, etc e tal. No mais, a gente tem visto, quem não faz lição de casa sofre. Tem dificuldade. Sofre. Então, acho que o Flamengo vai ter dito isso para esse jogo? Daqui a pouco. Ainda temos uns minutinhos aqui. Tem que fazer eu quero antes entender o caminho, assim, para fazer essa lição de casa. Eu concordo, Pascoal, que tem que fazer a lição de casa. Mas qual que é a melhor escalação? Qual que é a melhor forma desse Flamengo jogar? Assim, quem deveria estar em campo? Poxa, pode botar o Léo de volante, que joga um bolão de primeiro volante. E aí bota o Fabrício na zaga junto com o Léo Pereira. Volta o Fabrício na zaga com o Léo Pereira. E resolveu o problema no meio campo, um volante com extrema qualidade. Tá, mas aí você não tem o Dela Cruz. Aí tem o Arrascaeta, deixa eu perguntar para a senhora, porque a gente Gerson Arrascaeta. Vai ter Gerson Arrascaeta. José, Arrascaeta tá bom. Não, vai ter o Alcaraz. Vai ter o Alcaraz e aí o Gerson recua um pouquinho. Vai jogar o Alcaraz com... Não, e tem o Arrascaeta, né? E o Arrascaeta. Aí, o Arrascaeta tá bom. O Arrascaeta é o meia. É o meia atacante. Ele tá legal. Porque nessa parte final do ano, sempre o Arrascaeta apresenta alguma deficiência física. E uma coisa, o Flamengo tem demonstrado, nos finais de jogos, uma queda vertiginosa no aspecto físico. Eu não sei por que isso está acontecendo. Não sei se é lado emocional, porque o emocional pesa nessa hora também. Quanto o Internacional, foi nítido que fisicamente o time do Flamengo declinou, ou não? Não, é verdade. Eu estou falando alguma coisa que vocês não viram. E agora não tem mais nem, tá em tantas competições. Mas isso não é de hoje, não. Exatamente. Esse é um ponto que tem que ser olhado, porque entra treinador, sai treinador, muda calendário para menos jogos e isso não se resolve. Ainda teve uma queda, eu acho que o aspecto físico conta muito. Mas aí o Zinho deu uma escalação interessante. Joga o Léo no meio campo, como o Gerson, Alcaraz e Arrascaeta. E na frente...
Na frente Gabriel com Gabriel e o Plata. Michael, Plata. Plata. Acho que o Plata ou o Michael. Eu começaria o jogo com o Michael. O que muda, Zinho, de um para o Eu outro? começaria Assim, com o começar Michael. com o Plata, começar com o Michael? O que você vê de mudança na postura e na possibilidade do Flamengo vencer essa partida em casa, né? Não, eu, na verdade, se você for pensar que você tem que fazer o resultado em casa, você podia abrir mão do Alcaraz começar o jogo e jogar com os dois. Um em cada lado do campo. Perfeito. Michael de um Eu lado, também Plata acho. do outro, Gabriel como centroavante, você tem Gerson e Léo Ortiz ali como primeiro e o segundo e o De La Cruz. O De La Cruz não, 4-2-3-1. Arrascaeta. O Arrascaeta. Você vai ficar... O Arrascaeta. Desculpa, Arrascaeta, perdão. 4-2-3-1. Né? Você está muito ousado, né? Você vai... Agora o Michael vai voltar sem a bola para marcar, o Plata também. Estou falando um time bem ofensivo. Você poderia pensar nisso. Não acredito que ele vai começar assim. Deve guardar o Michael para o segundo tempo. Começa com o Plata. Assim, a característica são os jogadores do drible e da velocidade. Acho que o Plata é um pouquinho mais habilidoso. Né? O Michael é mais a velocidade, né? Eu acho o Plata mais habilidoso, mais técnico. Tem saída para os dois lados. É canhoto, né? Canhoto é mais habilidoso. Canhotinho. É a sempre gente que é mais canhoto, habilidoso. né? É outra coisa. Canhoto é mais habilidoso, a ginga é diferente. Aquilo que o Pascoal falou, caminha diferente, anda diferente. Às vezes você pensa que ele tá mancando, mas não é que ele tá mancando. É o jeito dele andar. É a ginga. É o balanço, né? Você tem que ter o balanço. É a ginga. Então, assim, eu pensando assim pro jogo... A única alteração do meu time em relação a isso era tira o Plata, deixa o Plata no banco e começaria com o Michael, para dar um pouco de pressão. O lado esquerdo do Atlético Mineiro é um lado muito forte. Sim. É um lado muito forte e tem que ser Arana, muito bem cuidado. Paulinho, tem que ter muito cuidado desse lado esquerdo. E principalmente nas jogadas do Scarpa, né? Porque o Scarpa é um cara que vem com a bola aqui, dá aquele tapa para dentro e a primeira coisa que ele faz, ele vira lá no Arana. E aquele corredor está todo aberto. Então, tem que ter... O Atlético tem ótimas jogadas. Sim. O Atlético tem um time bem estruturado, que começou bem, teve uma queda, agora voltou a jogar bem. E isso aqui é interessante. O Atlético está voltando a jogar bem. Pois é, o Atlético acabou ganhando um dia de folga na quarta-feira, né? Depois da classificação diante do River para a final, porque na quarta-feira teve uma greve nacional de transportes aqui em Buenos Aires e por isso, por conta da logística, de voltar de avião, iam voltar na madrugada de terça para quarta. Eles resolveram ficar por aqui para também evitar transtornos e a comissão técnica toda argentina, vários jogadores argentinos no elenco, puderam revisitar famílias, enfim. Então, ficou aí à disposição do que os jogadores queriam fazer, do que o elenco queria fazer na quarta e ontem, na quinta de manhã, eles já partiram para Belo Horizonte. Não teve treino nessa quinta, né? Teve um treino regenerativo na quarta-feira no hotel, na quinta o time voltou para Belo Horizonte e nessa sexta-feira, hoje às 9h30 da manhã, o time já treinou pensando no retorno no primeiro jogo da final, nessa viagem que tem mais uma viagem no final de semana, neste sábado, para enfrentar o Flamengo no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O jogo é no domingo, às 4h no Maracanã, uma tarefa muito difícil, né? O Atlético agora vira a chavinha depois de ter conseguido essa grande classificação. Vai muito motivado, mas perde duas peças para esse jogo. É um jogo diferente, porque além de Daverson, que foi o herói do primeiro jogo da semifinal contra o River, Fausto Vera, que também é um jogador que tem sido muito importante para o técnico Gabriel Milito, não podem jogar a Copa do Brasil. Os dois já atuaram, né, por Corinthians e também por Cuiabá, Daverson por Cuiabá e Fausto Vera por Corinthians, então nessa edição da competição não podem mais atuar. São dois desfalques para o domingo. Ainda assim, o técnico Gabriel Milito tem praticamente todo mundo à sua disposição, além de Bernard e Cadu, que estão no departamento médico e seguem fora. Bom, o jogo é às 4h, como eu falei, a gente vai estar acompanhando tudo de pertinho. Primeira decisão do Atlético, primeira final do ano, mas tem duas finais muito grandes pela frente, viu, Matheus? Um beijo para vocês. Valeu, Vitória, valeu. Ó, números de Flamengo jogando em casa como mandante do Galo fora na temporada, tá? Jogos praticamente iguais aí, né? 33 pro Flamengo, 30 do Galo.
Um bom aproveitamento do Flamengo em casa, quase 80%, 25 vitórias em 33 jogos. O Galo com 44% de aproveitamento em 30 jogos como visitante. 59 gols marcados do Flamengo, 18 apenas sofridos, e o Galo ali praticamente com números iguais de gols marcados e sofridos também. O Flamengo muito forte jogando no Maracanã. Espera sair na frente da decisão neste domingo, jogo de ida, então, da final da Copa do Brasil. Dois times que chegam em bons momentos, o Galo, claro, sonhando aí com o bicampeonato da Libertadores, depois de um primeiro bom jogo em casa, mas um bom jogo fora também. Não é fácil jogar lá no Monumental, e fez uma partida defensivamente espetacular, né, o Galo, na última terça-feira. Flamengo, acho que o torcedor olha com bons olhos o que foi o jogo contra o Inter também. O Campeonato Brasileiro ficou um pouquinho distante, mas, claro, uma chance de título, né? E um título importante na temporada também com o Felipe Luiz. Como que vocês veem essa decisão aí no domingo? Jogo de ida, não tem rodada, não tem jogo da rodada no domingo, é o jogo, né, único, solo aí da Copa do Brasil, Donk. Baita jogo, nível técnico altíssimo, né, dos dois lados. Mas eu acho que o Atlético tem uma vantagem que me faz colocá-lo um pouquinho favorito no confronto, que é a maturidade do trabalho. Você falou de um grande confronto com o River e mostra muito a maturidade desse Atlético saber jogar de posturas diferentes. O Milito já falou publicamente que tem jogado em alguns jogos como o da volta contra o River. A gente vai falar de confrontos contra o São Paulo na Copa do Brasil, em que ele deixou de lado um pouco as convicções, justamente pela demanda que tem o calendário, pela processo que ele teve, né? Vamos lembrar que ele no início da temporada ele não montou esse elenco, mas conseguiu desenvolver um grande trabalho. Então eu vejo o Atlético conseguindo se moldar para a final, dependendo do que o jogo peça. E do Felipe Luiz é difícil você exigir, ainda mais que o trabalho está em começo. Tem boas ideias, acho que o time tem melhorado. Logo de cara já foi muito bem, né, na Copa do Brasil contra o Corinthians, também demonstrando a capacidade para se defender quando teve um jogador a menos e também sair um pouco do estilo do que pensa o Felipe Luiz. Só que eu vejo o Milito com mais tempo para construir essas ideias. Tecnicamente, acho que são times muito qualificados. Talvez o Flamengo tenha até mais peças, talvez não, acho que o Flamengo tem até mais peças técnicas do que o Atlético Mineiro, se a gente olhar todo o elenco sem desfalques, né, de uma forma geral, mas pela questão do trabalho e estar avançado, e o momento do Atlético Mineiro, né? O momento em que ele alcança isso. Você está falando de um time que acabou de se classificar para a Libertadores. Então, isso me faz colocar o Atlético ligeiramente favorito no confronto, não no jogo de domingo. E aí, torcida atleticana, vocês acham que o Galo tem grandes possibilidades de ganhar essa primeira guerra lá no estádio do Maracanã contra o Flamengo? A torcida vai estar em peso, né? Cerca de lotação de estádio, todos os ingressos praticamente já foram vendidos. Então, assim, vamos enfrentar um time que vai jogar ao lado do seu torcedor, e o Galo vai ter que suportar essa pressão. Vocês concordam? Eu estou muito confiante. Eu acho que o Galo tem grande possibilidade de ser campeão dessa Copa Libertadores, que será o segundo título, né, do Gabriel Milito. Se o Galo conseguir ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil, será fantástico. Essa que é a verdade. Eu estou muito otimista, estou muito confiante. É claro, pé no chão. Vamos torcer para quem vença o melhor. Vocês concordam? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Então é isso, galera. Lembrando que a qualquer momento estarei de volta. Se inscreva no canal, deixa o like. Então é isso, galera. Fiquem com Deus. Vai, Galo! Vamos com tudo!